Está reaberta a sessão do Congresso Nacional, etapa da Câmara dos Deputados. O minuto, deputado Felipe Carreiras. Presidente, a todos que estão nos ouvindo e assistindo pela TV Câmara, pela Rádio Câmara, eu quero aqui declarar o meu voto no veto 44, o item 6. Eu não votei por um problema pessoal e todos sabem, eu tenho inúmeros defeitos, mas a covardia e não ter posição não faz parte do meu mandato nem da minha personalidade. Então, meu voto, que eu encaminhei para a mesa, inclusive por escrito, foi não ao veto 44 relativo ao fundo eleitoral. Então, reafirmo, meu voto foi de acordo com a orientação do meu partido, do presidente do meu partido, do líder do meu partido, Danilo Cabral, e eu não poderia deixar aqui esse registro público na sessão do Congresso Nacional. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Passa-se a apreciação dos PLNs em pauta. Informo que os PLNs número 21, 27, 28, 30, 32, 37, 38, 39, 41 e 42 de 2021 tiveram parecer da CMO concluído pela aprovação do projeto na forma da proposta pelo Poder Executivo. Informo também que os PLNs número 22, 25, 29 e 44 de 2021 tiveram parecer da CMO concluído pela aprovação do projeto na forma de substitutivo. O PLN 40 de 2021 teve parecer da CMO concluído pela aprovação do projeto na forma de substitutivo. O relator, senador Roberto Rocha, apresentou complementações de voto, adendos de plenário, já disponibilizado nas páginas da matéria. Senhor presidente, apenas para registrar que são duas complementações de voto no PLN 40. Por isso que eu já li aqui, apresentou complementações de voto. Ok, obrigado. Ok, deputado. E o 22 é na forma do original. Ok. Foi apresentado o requerimento de votação em globo dos PLNs 21, 25, 27 a 30, 32, 37 a 39, 41, 42 e 44 de 2021, na forma dos pareceres do PLN 22, na forma do texto enviado pelo Poder Executivo, e do PLN 40 de 2021, na forma do substitutivo com adendo de plenário. Em votação, o requerimento. As senhoras e senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Lembrando que o PLN 42 é o PLN que garante os recursos necessários para o pagamento do Vale Gás, esse benefício social tão importante para o povo brasileiro, em especial os mais pobres. Passa-se a votação em globo dos PLNs. Senhor presidente. Pois não, deputado Marcel. Obrigado, presidente. Só um registro do Partido Novo, apesar de ter passado aqui a votação em globo, nós preferiríamos que fossem analisados um a um os PLNs, para deixar registrado, e depois, na discussão, pelo menos poder registrar também nossa contrariedade com o PLN 40. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcel. Eu vou ler e iniciar a votação, e durante a votação eu abro para aqueles que quiserem se manifestar. As senhoras e senhores deputados que aprovam o PLN 21, 25, 27 a 30, 32, 37, 38, 39, 41, 42 e 44 de 2021, na forma dos pareceres, do PLN 22, na forma do texto enviado pelo Poder Executivo, e o PLN 40 de 2021, na forma dos substitutivos com adendo, permaneça como se encontram. Aprovado. Passa a palavra ao deputado Marcel Van Hatten. Aprovado com voto contra do Partido Novo. Passa a palavra ao deputado Marcel Van Hatten, enquanto ele se dirige à tribuna, um minuto do deputado Afonso Florencio. Obrigado, presidente Marcelo Ramos. Saudar todo o Congresso Nacional e comemorar com o povo brasileiro a aprovação do PLN 42. Esse foi o foco do Partido dos Trabalhadores, citar aqui todos os partidos de oposição na figura do líder Arlindo Quinalha. O nosso objetivo era derrubar o veto do presidente Bolsonaro
no PLN 42, o PLN do Vale Gás, uma iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores, com a liderança, a iniciativa do deputado Carlos Zaratini, a quem eu quero parabenizar, saudar todos os parlamentares da Câmara e do Senado pela derrubada desse veto, permitirá que as pessoas que mais precisam tenham uma ajuda para a aquisição do botijão de gás que estourou o preço no governo Bolsonaro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Marcelo Van Hatten. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, aqui quero justificar nosso voto contrário, dado há pouco. Nós entendemos que uma grande parte dos PLNs apresentados são importantes, passaram por votação na CMO, tiveram inclusive o nosso apoio, e aqui no plenário também mereceriam a nossa anuência com um voto favorável. No entanto, só uma pergunta à mesa, o meu tempo é de 1 minuto ou é de 3 minutos. Discussão? Acho que para a discussão era 5. Obrigado. Então, nós entendemos que as sessões do Congresso Nacional, infelizmente, muitas vezes têm sido utilizadas para, em cima da hora, fazer mudanças substanciais. Não são mudanças pequenas, mudanças de texto, são mudanças de valores. Aqui estamos falando do PLN 40, em mudança da ordem de quase 100 milhões de reais feitas em cima da hora, no último momento, e nós, como somos muito críticos dessas alterações no afogadilho, mais uma vez aqui registramos não concordar com isso. E eu quero também aqui dizer que mais cedo, numa discussão acalorada envolvendo o fundão eleitoral, utilizei uma série de palavras que a imunidade parlamentar me garante utilizar, mas entendo que alguns parlamentares não merecem ter sido confundidos com outros que mereceriam e merecem as aditivações que fiz aqui na tribuna. Então quero, senhor presidente, inclusive na sua presença aqui, que acompanhou a sessão mais cedo, dizer que muitas das aditivações que foram feitas aqui jamais foram feitas no intuito de generalizar. Pelo contrário, não há nação democrática, não há Estado de Direito e democracia liberal que seja boa e firme que não tenha um parlamento forte. E nesse sentido a gente sempre tem muito orgulho de participar de um parlamento como o nacional, apesar de repetir aqui agora nesse momento na tribuna em alguns momentos nos envergonharmos de atitudes que são tomadas por alguns colegas ou mesmo pelo Congresso em geral, como nesse caso no dia de hoje aconteceu com a aprovação do fundão eleitoral. E claro, também nos envergonhamos quando muitas vezes são feitos ataques pessoais por alguns parlamentares que fogem das raias da política, coisa que eu jamais fiz, mas assuntos que toquem em temas pessoais e agressões verbais que são além daquilo que a imunidade parlamentar garante, certamente são depois cuidados na seara judicial ou na comissão de ética da casa e não necessitam mais elucubrações aqui dessa tribuna da casa, e as providências, digo eu aqui, já estão sendo tomadas contra o infeliz colega na sua manifestação. Espero que possa ainda se desculpar e perceber o seu erro na tarde de hoje, quando desferiu ataques desleais, covardes e antiéticos contra mim, mas não o fazendo, certamente as devidas providências serão tomadas. Finalizando, senhor presidente, mais uma vez quero aqui dizer que a atitude do Novo sempre está dentro daquilo que se espera de uma bancada coesa, com seus princípios, com seus valores. Só para concluir, presidente, agradeço sua tolerância de sempre. Com seus princípios, com seus valores, com também a defesa do devido processo legislativo aqui nesta casa e, claro, indignando-nos mais uma vez com a derrubada do veto presidencial ao fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais, que aqui não teve o apoio, inclusive do partido do próprio presidente da República nesse momento, o PL, que votou favoravelmente a derrubar o veto. Uma vergonha para o Parlamento Nacional o que aconteceu hoje. Esta palavra aqui utilizo, como tantos outros parlamentares outra vez
o fizeram, já outras vezes o fizeram sobre outros projetos, mas mantendo aqui também, com muita clareza, a defesa desta instituição como fundamental para a democracia e o orgulho de poder integrá-la com o apoio dos meus eleitores e certamente o mesmo dizem os meus colegas parlamentares do Novo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcel. Gesto de grandeza de Vossa Excelência, e eu repito mais uma vez o que já fiz anteriormente, não nos cabe fazer o julgamento um ao outro do colega e já desagravei Vossa Excelência. Antes de passar ao deputado Felipe Carreiras, eu quero registrar o voto do Novo, também contrário, do PSOL, desculpa, também contrário à votação aos PLNs, e passo um minuto para justificar a deputada Talíria. Remoto. Senhor presidente, só para registrar com muita clareza, o nosso voto contrário é o PLN 40. Ok. Tá bem? Okay. Obrigado. Deputada Talíria. Deputada Talíria, o microfone está desligado. Não, às 8 a gente termina. Vai, e agora, me ouvem? Já. Certo. Na verdade, presidente, nosso voto é favorável. Nós só temos discordância com o PLN 40 e como a votação é em bloco, eu precisava fazer o registro. Porque há uma retirada de recursos de quase 500 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Sistema Único de Assistência Social. Então, nesse cenário tão dramático, a gente não poderia votar favorável. Então, eu queria registrar em específico esse PLN, nossa discordância, e nosso voto favorável é ao conjunto, ao bloco, porque a maioria dos PLNs tem o acordo do PSOL. E desejar ao conjunto de deputados, deputadas e senadores uma boa passagem de ano e um abraço aí para você, deputado Marcelo. Obrigado, mas não se despeçam ainda, que segunda nós ainda temos sessão do Congresso para votar a lei orçamentária anual. Deputado Felipe Carreiras, e depois eu vou encerrar a sessão. 3 minutos. Presidente, e a todos que estão nos assistindo de forma virtual, eu estou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e do Entretenimento. Um desafio que nos foi colocado por todo o setor no Brasil, o setor turístico também. E este Congresso Nacional, que hoje realiza essa sessão, aprovou por ampla maioria, por praticamente unanimidade, o PES, o Programa Emergencial para a Retomada do Setor de Eventos. E, infelizmente, nós não teremos a derrubada do veto. É impressionante os acordos que são feitos e simplesmente nós não vamos ter este veto tão esperado pelo setor que indiscutivelmente foi e está sendo o mais penalizado no Brasil. Eu quero aqui demonstrar a grande insatisfação, a grande injustiça em nome de todos os produtores e produtoras de eventos, em nome de toda a classe artística brasileira, em nome de todo o trade turístico brasileiro, porque o governo virou as costas e eu tenho certeza que, se for cumprido o compromisso, no início de fevereiro, que nós tenhamos, deputado Aguinaldo Ribeiro, a derrubada de veto, esse Congresso não vai virar as costas. Quero daqui, da tribuna da Câmara, do Congresso Nacional, também, em nome dos produtores e produtoras de eventos do Brasil, dar um grande agradecimento a uma grande guerreira, a senadora Daniela Ribeiro. Ela tem sido uma guerreira, uma grande defensora no Senado Federal por todo o setor. Quero mandar um abraço ao presidente da ABRAP, Dorani Caramori, parabenizar pelo associativismo desse setor, que foi na pandemia que demonstrou sua grande união em nome de temas importantes para fazer justiça. Então quero fazer aqui esse apelo, terminando o ano, que esse setor não seja esquecido. Um setor que é tratado muitas vezes com hipocrisia. Muitos estados não vão conseguir, os produtores, fazer sua festa de Réveillon. O carnaval, tem gente que está proibido e sem saber como é que vai trabalhar.
em eventos privados, com controle, respeitando a vacina, só para vacinado. Muita gente não sabe se vai ter evento. Ou seja, isso é um grande desrespeito, e aqui da tribuna da Casa do Povo, saibam que vocês terão voz aqui no Congresso Nacional. Um grande abraço, um bom Natal, que Deus abençoe a todos. Presidente Marcelo. Deputado Aguinaldo, deixa eu só fazer a votação da redação final, aí eu passo para Vossa Excelência e para o deputado Hélio. Redação final, passa-se a votação da redação final do PLN 40 para apreciação do Senado. Em votação, as senhoras e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado com voto contrário do Novo e do PSOL. O PLN só o 40. As matérias vão ao Senado Federal. Deputado Aguinaldo. Rapidamente, eu quero só aproveitar a fala do nosso eminente deputado Felipe Carreiros e também consignar, inclusive como líder da maioria no Congresso Nacional, ontem na reunião e representando a maioria, ela se expressou de forma muito contundente na defesa da apreciação desse veto que trata do PES, né? Exatamente o que o deputado Felipe Carreiras se referiu. E nós ali colocamos, deputado Felipe Carreiras, a nossa posição do conjunto intransigente de que não dá mais para você não apreciar essa matéria, até porque nós acreditamos que, pelo cenário que se avizinha, né, várias cidades já cancelaram vários eventos, então essa realidade vai se agravar, ela não vai melhorar no curto prazo. E por isso que é importante que seja enfrentado esse veto logo na primeira sessão de fevereiro. Presidente, foi um compromisso, presidente, que fizemos com a maioria dos líderes e com o líder no Congresso do governo, o senador Eduardo Gomes. Isso ficou acordado, inclusive, também com o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Marcelo Ramos, que reafirmou, inclusive, no Senado Federal, mais cedo, exatamente a questão da retomada dos vetos. Então, eu queria só fazer esse registro para o presidente Marcelo Ramos e agradecer aos líderes, agradecer a Vossa Excelência a condução dos trabalhos, agradecer ao nosso presidente Pacheco, ao presidente Arthur Lira, mas, sobretudo, a todos os líderes que, junto com as suas bancadas, puderam construir um acordo para que nós pudéssemos chegar na noite de hoje, que muitas pessoas, inclusive, duvidavam que fosse possível nós construirmos um acordo para votarmos aquilo que foi deliberado na tarde de hoje. Então, eu queria felicitar a Vossa Excelência pelo equilíbrio, pela serenidade, mas também pela firmeza e na condução dos trabalhos. E aproveitar para desejar, como todos já o fizeram, né, nesse clima natalino, um Feliz Natal a todos, e o Ano Novo a gente deixa para desejar na segunda-feira, que ainda teremos a sessão. Obrigado, deputado Aguinaldo. Deputado Wellington, Vossa Excelência tem a palavra. Realmente eu queria parabenizar, né, o trabalho de todos. Tivemos a grande vitória hoje, né, garantimos aí a derrubada do veto, fazendo justiça aos agentes comunitários de saúde e de endemias, né, reconhecendo a profissão também de despachante. Acho que foi uma grande vitória. E queria aqui fazer, né, um desabafo, né, um verdadeiro assim, absurdo, como presidente da Comissão Especial de Enfrentamento ao Câncer no Brasil. A gente tem que resolver o problema da tabela, né, do teto do SUS, né? A mesma tabela de 2003 para cá não mudou, é o mesmo valor. Um verdadeiro assim, absurdo, é de se indignar. Hoje eu estive no Ministério da Saúde, junto com o Henrique Prata, que é o presidente do Hospital do Amor, um dos hospitais mais respeitados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, referência no tratamento do câncer, né, no mundo todo, né, mais de 120 mil pacientes por ano, e o déficit que o país tem com o Hospital do Amor está em torno de 500 milhões de reais. Né? Não tem jeito, né, se não fosse a população ajudar, né, contribuir, é uma situação realmente muito difícil para manter, né, um hospital como o Hospital do Amor, que faz o ciclo completo, um atendimento realmente de qualidade, né? Qualquer pessoa que chega lá, né, oferece inclusive refeição
rejeição, pessoas que viajam, né, quilômetros e quilômetros, até 2.000 quilômetros para fazer um tratamento, né, de câncer no Hospital do Amor de Barretos, né, salvando vidas, né. O Hospital do Amor tem expandido com centros de prevenções, né, em várias unidades da federação. Minas Gerais, através de emenda de nossa autoria, vai ter o primeiro centro agora, né, uma grande vitória, só que nós temos que resolver o problema do teto do SUS. Em 2003, o preço do combustível, da gasolina, era em torno de R$ 2,21. Hoje chega a quase R$ 7,00. O dólar praticamente dobrou, a cesta básica nem se fala, tudo aumentou, e você tem a mesma tabela do SUS de 2003, né, para cá. E realmente é de se indignar, não tem como você manter, né, um sistema de saúde com dignidade. É mágica o que o Henrique Prata faz. Queria parabenizar, né, 2 vezes o Henrique Prata pelo trabalho bonito que é prestado pelo Hospital do Amor e também pelo seu aniversário, né, vai fazer aniversário, né, amanhã, né, nossos parabéns, né, nosso guerreiro, né, do bem, né, que salvou milhares e milhares e milhares, né, de vida, um grande orgulho que nós temos do Henrique Prata, e só pedimos a Deus que, né, dê força, dê saúde, te ilumine para você continuar nessa missão, né, de salvar tantas e tantas vidas, e pode continuar aí contando, né, conosco, né, como soldados, né, como o deputado Wellington Prata, tem tantos outros, tantos voluntários que contribuem, né, e ajudam aí nessa obra tão bonita que é a obra do Hospital de Amor de Barretos. Então, parabenizar o Henrique Prata e cobrar de todas as autoridades uma providência, né? Como presidente da Comissão Especial de Enfrentamento ao Câncer, a gente tem que mudar esse modelo de financiamento, né? Com essa tabela do SUS congelada de 2003 para cá, é insustentável, porque não tem nem teto, né? Uma situação realmente muito difícil. O Hospital do Amor agora fechando com déficit de 500 milhões de reais. Só o déficit de Minas Gerais com o Hospital do Amor é 50 milhões de reais. Como deputado federal, nós já colocamos mais de 45 milhões de reais para o Hospital do Amor. A nossa forma realmente da gente contribuir 100% das nossas emendas na área da saúde é para o enfrentamento ao câncer. Então, parabéns ao Hospital do Amor, parabéns Henrique Prata pelo seu aniversário, muitos e muitos anos de vida. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Muito boa noite a você que está sintonizado aqui na TV Câmara, que acompanha a gente também pela internet, você que sintoniza também a Rádio Câmara. Os deputados finalizaram essa parte da votação dos créditos suplementares do Congresso Nacional, né, que cabe à votação do Congresso Nacional. Por causa dessa dinâmica de votação nesse período de pandemia, as sessões estão sendo separadas, né? Sessão do Congresso Nacional normalmente são conjuntas, né, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, mas por causa da pandemia, então está tendo essa separação. Sessão na Câmara, depois no Senado e, quando é o caso, volta aqui para a Câmara. Nesse momento, os deputados votaram projetos de leis do Congresso Nacional que tratam de créditos suplementares ao orçamento desse ano para poder finalizar os recursos, os projetos que o Estado toca, e aí, eventualmente, há essa necessidade de que se criem créditos suplementares para tocar as políticas públicas, enfim, o custeio, tudo que é necessário para o andamento do Estado. E nesse caso, quando há esses créditos, quando há essas necessidades, o presidente da República simplesmente não pode aplicar o recurso, porque é preciso que o Congresso dê aval para que esses recursos sejam aplicados, esses créditos suplementares. Foi o caso que aconteceu. Primeiro passa na Comissão Mista de Orçamento, é votado lá, ou são votados os projetos, depois no plenário da Câmara e no plenário do Senado. Os deputados concluíram e o Senado vai votar depois esse projeto. Vou trazer para você aqui o destaque de alguns desses projetos de lei do Congresso Nacional, porque são 15 projetos, mas eu vou trazer para você, por exemplo, o maior crédito suplementar aberto em relação ao orçamento fiscal da União foi, por exemplo, para o Ministério da Economia, da Educação, Justiça e Segurança Pública, Infraestrutura e de Desenvolvimento Regional, um crédito de um pouco mais de R$1 bilhão. Aí teve também um crédito suplementar para um projeto que começou aqui na Câmara dos Deputados, se originou aqui, foi aprovado também pelo Senado, foi a sanção do presidente da República, ele acabou sancionando, que é o projeto que cria o Vale Gás. Precisa de dinheiro para poder esse programa ir adiante. Então, houve um crédito suplementar de R$300 milhões, que é o projeto de lei número 42 de 2021, abre ao orçamento da Seguridade Social da União para o Ministério da Cidadania esse crédito de R$300 milhões para viabilizar o programa de auxílio gás, que vai garantir
acesso ao gás de cozinha para famílias mais necessitadas do país. Lembrando que esse projeto começou aqui na Câmara dos Deputados, a origem do debate dos deputados, depois foi ao Senado, como eu disse para você anteriormente, e a sanção do presidente da República, que concordou, que sancionou esse projeto. E aí teve também outros projetos de leis do Congresso Nacional para crédito suplementar. Eu vou listar para você aqui esse que foi um pouco mais polêmico, teve um pouco mais de dificuldade para ser aprovado, mas no final a maioria concordou com a aprovação, que é o projeto de lei número 40 de 2021, projeto de lei do Congresso Nacional, chamado aqui de PLN, por isso que várias vezes a gente escuta os deputados e senadores falando, o PLN tal, o PLN esse, o PLN aquele, então porque é um projeto do Congresso Nacional. E nesse caso ele abre aos orçamentos da Seguridade Social, da União, e para os vários órgãos do Poder Executivo e também transferências para o Estado, Distrito Federal e municípios de um crédito suplementar de quase R$ 1.889.569.732, para ser bem exato para você. O que tinha de polêmico nesse projeto de lei era o fato de que os deputados que eram contrários estavam criticando porque havia uma parte desse recurso vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Bom, esse é o resumo, mas se você quiser ter mais detalhes sobre todos os projetos que foram votados, os projetos de lei do Congresso Nacional para crédito suplementar, sugiro que você aponte a câmera do seu celular para o código que sempre está no cantinho da TV e também vá no site câmara.leg.br e no site senado.leg.br, além do site do Congresso Nacional.leg.br, para você ter mais informações sobre esses créditos suplementares e as aplicações para que servem cada uma dessas propostas. Então, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima, quando a gente transmite também a votação do Senado. Enfim, e também na segunda-feira tem votação do orçamento do ano que vem. Há muitas votações ainda para você acompanhar com a gente para finalizar o ano de trabalho aqui no plenário, aqui no Congresso Nacional. Então, até já. Muito boa noite a você. Obrigado pela sua audiência. Câmara dos Deputados, Transparência e Cidadania.